Filiados, simpatizantes e curiosos do Partido Novo, começa mais um Hangout do Novo Pará e hoje o tema é Previdência. Roda a vinheta. Hoje eu vou ser o mediador, filiado do Partido Novo Pará, Vitor Correia, certo? Estamos aqui com o Calex, a Anísia e o Marlon. Então, começando pelo Calex, por favor, se apresente. Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Eu sou conhecido como Calex, né? Moro em Belém. E eu espero contribuir muito hoje com a minha primeira participação no nosso Hangout, né? Obrigado. Meu nome é Nízia Cameli, sou de Belém e vamos conversar um pouco hoje sobre a reforma da Previdência. Boa noite, sou o Marlon Miranda, estou começando da turma para debater reforma da Previdência. Então é isso, gente. Vamos debater reforma da Previdência. Acho que é uma unanimidade entre os sãs, né? Porque só quem é maluco que não concorda que não é necessário, que concorda que não é necessário uma reforma da Previdência, porque a gente sabe que é mais do que necessário com relação a uma questão matemática, certo? E a gente vai discutir hoje basicamente sobre isso, como criou todo esse problema, certo? Até que ponto chegou e quais são as soluções a curto, médio e longo prazo. E o que precisa ser enfrentado para poder solucionar esse grande problema que o nosso país se meteu. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês. Previdência brasileira. A que ponto chegamos? E reformar para quê? Quem quer começar? Por favor, levante o dedo. Nízia? Boa noite a todos, né? Então, de acordo com a tua pergunta, Previdência brasileira, a que ponto chegamos, né? E reformar para quê? Na verdade, eu estou falando de uma forma muito superficial, claro. Eu acho que quando a Previdência atual foi aplicada, eles talvez não esperassem também um desenvolvimento, vamos dizer, social humano, né? Aumentou a expectativa de vida das pessoas, né? E houve uma diminuição da natalidade, né? Então, talvez eles não estivessem preparados para que isso acontecesse logo. Então, se percebe que é um problema de estrutura, de base realmente da Previdência, que não está dando conta por conta da questão do tempo de vida ter aumentado, a expectativa de vida, tá certo? E a reforma se faz necessária, isso é óbvio, né? Até porque, como é um problema de estrutura, ela não se sustenta mais. E, então, ela se faz necessária. Tá? Posteriormente, a gente vai pontuar algumas coisas aí que, vamos dizer assim, a favor e contra, mas seria mais ou menos isso. Pode falar, Calex. 1 minuto aí para mim. Tá, pode falar. Estou esperando o reloginho. Sim, é interessante que a Anísia trouxe a questão da reforma, da natalidade, mas também queria trazer a questão que foi muita ingerência durante todo o período de Previdência, do lançamento até agora. A Previdência Geral, o teto dela é R$5.000, enquanto as outras previdências são até totalmente díspares. Não é nem equilibrado. Se comparar com outras previdências no mundo, então o sistema brasileiro é bem monstruoso às vezes, sabe? Mas nesse sentido. Obrigado. Então, Previdência brasileira, a que ponto chegamos e reformar para quê? Tá, a Anísia falou com relação a meio que uma certa ingenuidade dos nossos gestores para levantar os problemas a médio e longo prazo com relação à natalidade e índice de desenvolvimento humano, certo? Então, eu concordo com a Anísia, eu acho que tem muita incompetência envolvida, mas talvez exista também uma moeda de troca de voto envolvida, né? Porque a gente sabe que a Previdência ela é uma fábrica de privilégios, certo?
e mesmo quando favorece a pessoa de classe mais baixa, muitas das vezes é um argumento utilizado para troca de voto. Então, eu acredito que não é só incompetência. Talvez a gente possa levantar uma certa... um certo egoísmo dos nossos gestores de perpetuação de poder, certo? Então, nós somos, como o Alex falou, nós somos uma das previdências mais deficitárias, nosso sistema é um dos piores do mundo, certo? E a gente faz parte de um sistema de repartição, né? Assim como a maioria dos países. Isso daí não é um problema tão grande se feito da forma correta, certo? Então, a gente consegue verificar que é um sistema de pirâmide, né? Enquanto poucos ativos, trabalhadores ativos, que são as pessoas entre 18 a 64 anos, se eu não me engano, poucos, na realidade, muitos ativos precisam para sustentar uma pessoa que está aposentada, certo? Então, a gente identifica que precisa de sustentabilidade de um sistema de pirâmide e que quando essa pirâmide etária inverte, esse sistema vai ruindo, vai ficando deficitário e os orçamentos da educação, da saúde, da segurança passam a ser utilizados para cobrir esse déficit da presidência. Então, eu acho que é claro, é evidente a necessidade da reforma. É uma questão matemática. O nosso país ele seria superavitário se não fosse o déficit da Previdência, certo? E pelo contrário, o déficit da Previdência ele é o dobro, ele é maior do que o superávit que o Brasil teria se ele não tivesse a Previdência. Então ele está comendo 100% do superávit e mais um pouco do superávit caso o Brasil não tivesse uma Previdência. Então é uma questão matemática. A pessoa tem que ser louca para não concordar que precisa ser feita uma reforma. Assim, você estava falando da questão dos números, né? Hoje o Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados. Se fosse colocar todo mundo no estado do Pará, ia sobrar desempregado, que a gente tem 8 milhões, né, de habitantes no estado do Pará. E só esse déficit desse nível de desempregados abala já as pernas da Previdência. Porque quando foi projetada, ela foi projetada para que os atuais trabalhadores sustentassem os aposentados. Então, quando tem esse declínio na economia, essa disparidade, né, alto nível de desemprego, uma crise, a Previdência é uma das primeiras que sentem. Esse é um dos pontos. Outro ponto é que a nossa população também envelheceu muito rápido, comparado a outros países, e a gente só tem, de toda a população do Brasil, mais de 200 milhões de pessoas, salvo engano, de 8% são idosos, mas só a nossa Previdência, 12% dela vai para os idosos. Então, tem umas questões matemáticas que tem que ser, com certeza, revistas e feitas com calma, para a gente não ficar dependendo de, como posso falar, de políticas públicas mal feitas. Né? Obrigado. O regime geral de previdência, por que é necessário, né? E porque em que ponto nós chegamos e por que é necessário? Primeiro, porque o nosso regime se transformou numa fábrica, né, de desigualdade, copiando a palavra do Paulo Guedes no artigo que ele escreveu, e é transferência do pobre para o mais rico, né? A base etária, conforme você já ventilou aí, Vitor, a maior parte dos beneficiários do regime de previdência acaba sustentando uma minoria, né, que é o regime de previdência próprio dos servidores públicos do Estado, ou do Estado ou da União, etc. Da União, melhor dizendo, porque os Estados é calculado de forma diferente, mas o déficit existe proporcionalmente maior em relação ao regime geral da Previdência
e menor em relação ao regime próprio, mas o número de pessoas beneficiadas pelo regime geral é bem maior do que o regime próprio em termos de porcentagem. Por exemplo, enquanto 70% das pessoas utilizam, 70% das pessoas beneficiárias do regime geral de previdência utilizam no benefício e levam 30%, e 30% dos beneficiários não conseguem ter acesso ao regime de previdência. E a demanda, ou seja, o volume de valor dispendido de transferência acaba aumentando em relação a essa desigualdade. Então, voltando ao raciocínio aqui, dá 3 vezes aqui no meu celular agora. Voltando ao raciocínio, é uma transferência de desigualdade, já que a maior parte da população não consegue atingir toda a arrecadação, a maior parte da arrecadação, melhor dizendo, do Estado, se volta para uma minoria, enquanto que 30% da arrecadação, 30% da arrecadação e dos benefícios são direcionados para um volume maior de beneficiários e 70% do valor que a Previdência arrecada é direcionado para apenas 1% da população, dos beneficiários. O volume é bem maior. O regime geral de previdência pública, ou seja, dos servidores da União, leva uma demanda bem maior do que o regime geral de previdência privada. Por isso, ela é uma transferência de desigualdade, uma transferência de uma máquina de distribuição de renda e de criação de desigualdade. E é exatamente para frear isso que ela merece ser criada, né? E ela foi criada no século passado, né? Até meados do século XIX, as pessoas elas não se ouviam falar em previdência pública ou regime geral. As pessoas davam um jeito de resolver, de pensar sobre o seu futuro. Então, gente, a gente sabe que na verdade dizem que é uma contribuição, na realidade não tem como chamar uma contribuição que é obrigatório, né? Ninguém pergunta se a gente quer que o Estado, no caso, cuide do nosso futuro como se fosse uma mãe, de saber quais são as melhores opções para o nosso futuro, né? Lógico que o Estado precisa auxiliar aquelas pessoas que não têm muito estudo para tomar as melhores decisões, mas carregar no colo, eu discordo completamente. A gente sabe que o Calex disse que a Previdência está diretamente ligada com os empregos, e eu acredito que a própria Previdência, ela se autodestrói quando os problemas dela influenciam na empregabilidade do país. Porque a gente vê que esse déficit faz com que haja pouco investimento a nível de estrutura, e isso faz com que reduza cada vez mais o emprego. Não tem dinheiro para você investir, seja em estrutura, saúde, educação, que vai fazer com que gere emprego, que vai fazer com que esses empregos sustentem a questão das contas previdenciárias, né? E também tem a questão... Além disso, tem a questão que é uma contribuição, entre aspas, que é paga tanto pelo contribuinte, pelo empregador, pelo beneficiário, quanto pelo empregador, né? A gente sabe que tem a parcela no caso, para o INSS, do empregador que também paga pelo contribuinte. E quem estudou precificação, administração, sabe que essas contas sempre vão ser calculadas na hora de você precificar um produto, na hora de você fazer um investimento. Então, basicamente, você está tomando um valor que já seria investido, certo? E tirando do salário
um valor que já seria investido, ou seja, que já seria utilizado para pagar, no caso, o empregador reter os talentos. Então, aquele valor que seria para a Previdência seria para melhorar o funcionário, para ele poder conseguir reter os talentos. E não só o valor do contribuinte, mas também o valor que o funcionário é obrigado a dar, também seria parte do salário dele. E esse cálculo da soma dessas duas contribuições dá em torno de 30%. Então eu pergunto, quem não gostaria de ter um salário de 30%? E a opção, então não é uma vantagem com uma desvantagem, é uma vantagem mais uma vantagem. 30% de aumento e a opção de administrar seu próprio futuro. O próximo ponto aqui, gente, que eu levantei, é com relação a essa proposta atual do Paulo Guedes. Eu não sei se vocês verificaram quais são os pontos, mas eu queria saber o que vocês acharam de pontos positivos e negativos dessa proposta que está rolando, aí, que vai começar a ser discutida para ser aprovada na Câmara. E quando eu falo dos pontos, eu estou falando de idade mínima, de diferença entre homem e mulher, de direito adquirido, a questão dos militares, da separação do que é o não assistencialismo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a reforma atual que vai começar a ser discutida no Congresso. Por que você não cita alguns pontos? Porque são vários, né? Ou tu acha melhor a gente citar aqui e pontuar? Não, vocês podem escolher, se quiserem escolher um ponto e debater sobre esse ponto, não tem problema nenhum, vocês fiquem à vontade. A tribuna de vocês. Fiquem à vontade. Quem que vai começar? Bom, eu vou levantar um apenas, por enquanto. Tá, pode falar. Olha, em relação à questão da idade mínima para as mulheres, né, que, na verdade, eu acho que eles estão defendendo a igualdade entre homens e mulheres, não é isso? Mesma idade, se eu não me engano. E também para o produtor rural, certo? Quando se trata da questão do produtor rural... 65 para homem e 62, desculpa te interromper, Inisa, mas é 65 para homem e 62 para mulher. Ah, certo, porque tiveram alguns deputados que estão defendendo que tem que igualar as idades para homens e mulheres, não é isso? Isso, sim, correto. Pois é, quanto a isso eu discordo, tá, com relação a igualar as idades de homens e mulheres, porque nós sabemos, isso é muito claro, até por conta do nosso cotidiano, que as mulheres, além delas terem o trabalho, a carga horária dela de trabalho, normalmente, elas também têm os trabalhos dentro de casa. Então, eu acho, de uma certa forma, injusta fazer essa equiparação, colocar a mesma idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres. Isso daí, para mim, é certo, é pontual, porque realmente as mulheres elas têm vamos dizer, o dever dentro de casa, que geralmente é cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? E ela trabalha aí dobrado. Isso é fato. Com relação à questão do produtor rural, me confirma como ficou o mínimo de idade para eles, Vitor? Mas assim, eu posso te antecipar aqui que eles querem praticamente igualar, se eu não me engano. 60 anos, é 55, não é isso? Bom, com relação ao produtor rural, eu acho muito complicado também mexer na questão da idade mínima, né? A gente sabe que a expectativa de vida deles no trabalho é muito menor do que a nossa aqui na área privada, e quanto mais aos servidores públicos, né? Então, eu também não concordo a esse ponto de aumentar a idade mínima do produtor rural. Agora, eu acho interessante quando eles falam quanto à contribuição anual, em torno de R$600, se eu não me engano, por ano pelo produtor rural. Daí, eu não discordaria. Eu só não concordo com a questão do aumento da idade mínima do produtor rural, também não concordo. Com relação às mulheres, eu concordo que possa, sim, aumentar, certo? A expectativa de vida, como a gente conversou, aumentou, né? Hoje as mulheres com 60 anos, elas estão bem ativas, né? E isso eu não discordo. Agora, igualar os homens e as mulheres, eu discordo. Por enquanto, é isso. Tentando até indagar, eu acho, a Nízia, eu queria que ela
tentasse, não só para mim, mas como fosse qualquer pessoa que queira tentar igualar a cidade do homem e da mulher, a gente sabe que a mulher é sobrecarregada, papel de mãe, papel de trabalhadora, querendo ou não é dona de casa, é mãe dos funcionários quando tem gente embaixo dela, porque o funcionário não sabe viver sem mãe às vezes. Então, o que mais ela justificaria para justamente não igualar essa idade? Por causa que hoje o homem já está participando um pouco mais das atividades, não como a mulher, com certeza. Tem homem ainda que é muito machista, entendeu? Então, eu concordo com ela. E não chega nem 10% nas famílias. Muitas famílias ainda são tradicionais, então a mulher é sobrecarregada. Mas além disso, o que ela acha de equiparação? Porque realmente tem que ter essa diferença. Eu queria que ela complementasse. Bom, Calix, né? Como você mesmo falou aí, 10%, vamos dizer, se a gente for bem otimista, dos homens já tem essa divisão laboral dentro de casa, né? Então, ainda está muito distante. E a mulher, ela de fato, ela tem uma atividade laboral dentro de casa, certo? Além da carga horária dela de trabalho com os homens, que é igual a dos homens, seja no mesmo cargo parecido ou cargos diferentes, ela tem a carga horária dela de no mínimo 40 horas semanais, né? 44, se não me engano, 8 horas por dia, certo? E o único ponto que realmente eu defendo em relação a essa diferença de idade mínima é isso. É a atividade laboral que ela exerce, sim, dentro de casa. Inclusive, antes das 6 da manhã e depois que chega do trabalho, 18 horas, 19 horas, provavelmente até as 10 horas da noite, se ela tiver filhos, a família, o marido. Hoje em dia isso acontece, eu acredito que na realidade de vocês, como de muita gente. A mulher chega, tem que deixar a comida pronta para o esposo, isso acontece. Agora, de fato, que os homens, de uma certa forma, passaram a ter assumir mais um pouco da responsabilidade de casa, né? Só que não é só responsabilidade, questão financeira, é responsabilidade laboral mesmo, de trabalho. Então, ela acaba trabalhando mais do que as 8 horas, a carga horária dela de trabalho. Então, eu acho que por isso é um ponto importante, sim, para manter essa diferença, certo? De idade mínima. Agora, seria só exclusivamente isso mesmo, o tempo de trabalho da mulher durante o dia, né? Ele é maior do que o dos homens, por isso. E as donas de casa também, elas conseguem se aposentar por tempo, por idade, hoje na Previdência, né? Tá aí, ficou uma questão, como é que elas vão se aposentar depois da reforma? Elas vão fazer a Previdência privada? Isso daí também não lembro, não cheguei a ler sobre isso, né? Que eu acho interessante, muito interessante, no caso, as previdências privadas. Você escolher onde você quer aplicar, certo? Só que a nossa cultura ainda não é essa. Então, isso daí a gente está começando a plantar coisas para as gerações futuras, para as nossas, né? Porque essa reforma vai atingir a nós, a partir dos 40, 45 anos, né? E para as pessoas mais novas. Porque as pessoas que já adquiriram, que já têm os requisitos, mesmo que não tenham solicitado a aposentadoria, elas já têm o direito adquirido. Então, essa reforma é para nossa faixa etária, trabalhadores, e mais para as pessoas mais novas. Porém, a nossa cultura ainda é da mulher trabalhar desde 4, 5 horas da manhã até 10 da noite. Por isso, eu defendo, sim, a diferença da idade mínima. Tá, eu vou fazer um comentário também, de repente até uma provocação com relação à Anísia, tá? A Anísia disse que a nossa cultura ainda ainda é machista, a mulher ainda tem a questão da dupla jornada e tudo mais. Só que eu queria questionar, Anísia, se a gente não está incentivando ainda mais essa cultura, porque a mulher ela não assumiu uma posição no mercado de trabalho nas décadas passadas tão forte quanto o homem, porque a gente sabe que isso vem desde os tempos das cavernas, a mulher amamentando, tendo que cuidar do filho, e o homem precisando planejar para poder caçar e etc. E aí o homem acabou dominando
esse aspecto do trabalho, não porque ele é melhor que a mulher, mas por uma questão de posicionamento devido à amamentação, de cuidar do filho e tudo mais. E hoje a gente sabe que cada vez mais a mulher está cada vez mais dentro do mercado de trabalho, só que foi um processo de transição, ainda ocorre muitas injustiças, muitos preconceitos de mulheres não assumirem cargos por mero preconceito. A gente sabe que as mulheres são tão capazes quanto os homens, e o questionamento que eu quero fazer os especialistas dizem que o preconceito com relação ao mercado de trabalho, a mulher não ser tão participativa no mercado de trabalho, por a mulher não estar inserida no mercado de trabalho, existe esse preconceito de a mulher não estar inserida por não ser capaz, mas na realidade ela não teve a oportunidade de demonstrar que ela é capaz por não estar inserida. Então é um ciclo que acaba gerando esse preconceito. E o que eu questiono a Anísia se a gente não está incentivando com que haja esse preconceito, se a gente acabar dividindo, pensando também que é uma transição de 12 anos e que a gente precisa ter uma visão otimista, lógico, que as coisas vão melhorar, a nossa economia vai melhorar, o preconceito vai cada vez diminuir, as mulheres vão assumir cada vez mais o mercado de trabalho e os homens vão ser cada vez mais participativos com as tarefas de casa ao longo do tempo. Então, será que a gente não deveria ter pensado nesse aspecto positivo de transição dos 12 anos e tentar fazer com que essa diferenciação de homem para mulher não reforce cada vez mais o preconceito? Desculpa, vou passar o tempo. Tá me ouvindo? Vocês estão me vendo ainda ou não? Agora estou te vendo, era no meu celular o programa, desculpa. Então, Vitor, é uma questão que eu não sei se estimula ainda o preconceito, mas é uma realidade, entendeu? Na questão de, por exemplo, da mulher e do homem ocupar o mesmo cargos iguais, vamos dizer, parecidos. Pode falar. E ainda existe a diferença de salário. Tá? Isso, a capacidade intelectual, eu acho que não tem que ser medida, ela é igual, dependendo da tua capacidade mesmo individual, independente de ser homem ou mulher. Agora, como você falou, a gente sendo otimista, isso pode mudar lá na frente. Pode ser, eu acho que pode sim mudar, a expectativa é que melhore, né? Mas eu estou falando com a realidade atual. A nossa realidade ainda há uma diferença na questão, como tu falaste, da dupla jornada de trabalho dentro de casa. Isso é um ponto que eu discordo, né? Mas, enfim, vamos lá. Agora, se vai estimular a diferença, pode sim estimular ou não. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo pelo tempo de trabalho, carga horária de trabalho. Né? Por isso, eu sou contra igualar a idade mínima para homens e mulheres. Só isso. Mas, enfim, a gente tenta realmente diminuir o mínimo de preconceito. Né? Mas quando se trata em carga horária de trabalho, a gente está contando horas, está contando produtividade também. Então, por isso que eu continuo a favor dessa diferença aí de 3 anos, né, mais ou menos. Seria isso. Porque acaba subdividindo essa questão das raças nas universidades, né? Mas é uma questão que tu estás olhando de forma mais pragmática e eu mais de forma imaginativa, mais de forma pensando a médio e longo prazo. Só que na minha cabeça, como é uma mudança de transição de 12 anos, eu acho que faltou talvez debater essa possibilidade do cenário melhorar para a mulher durante esse período de 12 anos e, de repente, até daqui a 12 anos, esteja muito mais igualado no aspecto pragmático, que é a tua visão de hoje, né? É isso. Quem mais quer falar aí, gente? Pode falar. Só complementando, porque a proposta do governo, na verdade, permanece a idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 para homem. E só para complementar, é que a realidade atual, o homem já se aposenta com 60, a mulher já vem se aposentando com 61,5 anos e o homem com 65 em média. Então, o que o governo pretende, na verdade, é esticar mais e dificultar a aposentadoria, de modo que esse dinheiro sobre um pouco
na Previdência, entendeu? E acaba porque a maior parte dessas aposentadorias estão concentradas nas previdências do regime público, né? E nasquelas classes mais favorecidas. Amor, como é aquela história do Porque, tributo que usa em para geral, ativar ou desativar a economia com o o nome de regime, a que classe não pobre, iria, né, que leva a maioria, que tem um déficit ainda bem grande, acaba não conseguindo de e controle indo econômico, né? para a parte da previdência Incentivo denominada e do controle econômico. assistencialismo do aspecto social, por eles não terem conseguido contribuir com aquela com aquele Incentivo e controle. contribuição mínima, né? Então, intenção do governo, na verdade, é dificultar, né, que tanto a mulher quanto o homem, e principalmente a mulher, alcance a idade de aposentadoria ainda estando capacitada de desenvolver ou seja, protelando a saída dela do mercado de trabalho e não exercendo aquela frase que muitos liberais usam, é que o governo não passe a financiar o lazer dos idosos. Era essa a complementação. Pronto, tirei Pode do mundo. falar. É interessante, quero ver se eu consigo completar. Tentando resumir uma história, eu conheci vários tipos de empresários em Belém. Tanto do tipo de empresário que disse eu não gosto de contratar mulher, eu evito contratar mulher, e como do empresário que disse o que eu mais quero é contratar mulher para minha empresa. E dentro desses que mais querem, tem porque ou paga menos, né? Ou porque elas trabalham bem. Não querem saber quanto vai pagar para elas, porque eles já trabalham com mérito. E como eu estou levando isso para a Previdência, eu lembrei que, querendo ou não, a gente paga a Previdência por forma de tributação às empresas. E quando eu olhei assim agora, ela vendo a explicação, eu lembrei que isso, por ser a mulher não está tão inserida no mercado de trabalho, foi década de 70. Não faz tanto tempo assim que elas começaram a realmente ser mais libertas e conseguir ter escolhas. Um dos motivos que fez a dupla jornada acontecer, os estudos que eu tive, incrível que pareça, se chama enceradeira. Antigamente a mulher ficava encerando na mão a casa, e chegou a enceradeira e em uma hora ela fazia tudo. O outro foi o micro-ondas. Então, como a mulher tinha que cozinhar, ela conseguia aquecer comida mais rápido e sobrava tempo. Por causa que a gente vinha dessa linha mesmo. Então, eu lembrei que o governo ele tem essa função de incentivar e ter controle econômico através da tributação. Então, quando na hora que ele diminui, né, o tempo de aposentadoria para a mulher, é uma forma dele tentar incentivar que a mulher entre no mercado de trabalho. É uma das formas de analisar, bateu essa luz agora ouvindo a discussão de vocês. E sobre essa forma pragmática que ela falou, é real, a gente não pode ignorar isso, tá? E isso vai acompanhar a nossa humanidade por muitos anos. Eu queria falar uns 100 anos no mínimo. Sobre a forma crítica que você pensou, né? De ter gente que vai... aquela imaginativa, né? Dizer, e aí, o pessoal não vai querer contratar mulher? Porque o que é? O empresário tem um custo de treinar a pessoa e tipo, poxa, daqui a pouco eu vou ter que me livrar dela porque ela vai se aposentar. Aí eu já conheci gente que usa isso. Não, olha, daqui a pouco você vai poder ganhar mais comigo. Por quê? Porque você vai se aposentar, ganhar sua aposentadoria e trabalhar conosco, que você vai duplicar o seu salário. Aí as mulheres ficam loucas para trabalhar. E cá entre nós, as mulheres têm 3 vezes mais neurônio que o homem. Ela é mais inteligente que a gente. Não, isso é indiscutível. O homem é besta. Desculpa falar assim, né? Os machos que me perdoem, tá? Muito obrigada, Calix, pela parte que toca as mulheres. Mas então o homem ele é tão focado e as mulheres elas conseguem ter um poder de penetração social, de penetração no trabalho que é incomparável. Quando as pessoas sabem usar isso,
isso transforma qualquer empresa. Desculpa ter puxado muito para a administração, um pouco do tributo, que é uma parte que eu realmente domino. Mas eu estou tentando mostrar o reflexo, como a idade, isso vem trazendo. A gente ainda tem muitos casos hoje, foi discutido nas eleições. Mulher ainda é uma realidade muito grotesca. A mulher ganha menos que um homem. Faz a mesma coisa, e a mulher está ganhando menos. Cadê o mérito, né? As pessoas... Então, isso mostra, se a gente não tivesse essa disparidade, eu acho que a idade poderia ser iguais. Mas enquanto a gente ainda tem muita disparidade, vamos fazer isso. É uma forma de a gente barganhar para trazer mulheres para o mercado de trabalho. Eu espero que essa idade se mantenha. E uma coisa que eu mais gostei de abrir essa discussão lá na frente, que foi a transição gradual. Ele não vai chegar e botar logo 67 anos. Cada ano vai aumentando um pouquinho, igual uma escadinha, o tempo da aposentadoria. Isso eu achei esplêndido, essa transição gradual. Bom, foi a minha contribuição. Obrigado. Hein? Olha, não esqueça que a gente tem outros pontos. A gente tem o fim do tempo de contribuição. Agora só se aposenta por idade, né? A gente tem a questão do direito adquirido, que é uma polêmica com relação aos políticos que vão aprovar essa reforma, que não vão estar submetidos à própria reforma, né? Tem a questão dos militares que não foram incluídos, vão dizendo que vão trazer em outra proposta mais à frente. Tem a questão da separação das contas, de o que é previdência para o que é auxílio, para o que é assistencialismo, né? A gente sabe que existe uma grande demanda fiscal para essa questão do assistencialismo dentro do INSS, e aí a gente envolve o auxílio idoso, o auxílio para pessoas do campo, ruralistas, e muitos outros tipos de assistencialismos que são contados com previdência social. Então, será que faz sentido a gente usar a mesma rubrica, no caso, a mesma contabilidade? Será que não faz mais sentido a gente separar, verificar quem que a gente pode ajudar e como a gente pode ajudar da melhor forma, em vez de botar tudo isso numa conta só, né? A gente tem a questão da transição de gradual, que já foi comentada. Então, tem alguns pontos que eu queria que vocês comentassem, não só da idade mínima. Uma questão que tu esqueceste de comentar também é a alteração da aposentadoria dos professores, que vai ser bem polêmico esse tópico. Que atualmente os professores se aposentam com 25 anos de contribuição e não há idade mínima, né? Mulher, 25 anos e homem, 30 anos. Com a nova regra, né? Vão exigir 30 anos de contribuição e a idade mínima de 60, tanto para homem quanto para mulher. Ou seja, vai ser um ponto bem polêmico esse, que atinge um número de servidores públicos muito grande a nível nacional, principalmente professores. E multiplica isso pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. É uma classe bem forte e vai fazer barulho lá. Era esse ponto que eu queria comentar nesse 1 minuto. Eu não sei se tu me concedeu 1 minuto ou 3 minutos. Foram 3 minutos que tu me concedeu? Olha aqui, eu estou lendo nesse momento, né, a regra proposta pelo governo. Ele diz o seguinte: a idade mínima na regra na atual é 55, 60 anos, com um tempo mínimo de atividade. Peraí. Desculpa, eu estou fazendo uma confusão. Professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções do magistério, na educação, no ensino fundamental é médio. Olha a polêmica que vai ser, porque atualmente todo mundo se aposenta com 25 anos de contribuição à mulher e 30 anos. E 30 anos de contribuição para homem. Era só esse ponto polêmico que eu queria comentar. Então tá, gente. A gente também pode incluir aí a questão
dos privilégios, né? A gente sabe que o funcionalismo público é muito mais privilegiado. Aí a gente soma também militar, político, a gente sabe que é a gente sabe que aparentemente é algo que traz dos ricos para o pobre, mas a gente sabe que na realidade é o contrário. Os pobres contribuem com a previdência do rico, muito mais do que o contrário, certo? E a previdência também, eu queria fazer, a gente está muito no campo das ideias, muito na questão do comentário, olhando por fora, certo? Mas não podemos esquecer que nós somos um partido político, nós não estamos fora do cenário político, nós estamos dentro. Então, eu queria fazer aqui um exercício de política para a gente identificar quais serão as dificuldades no Congresso para a gente conseguir aprovar. Não sei. A gente, no caso, os interessados de que a reforma da Previdência seja aprovada, mas que é encabeçada, a gente sabe, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu queria fazer esse exercício para discutir quais serão as dificuldades, quais serão os problemas, se ela está prevendo economizar 1 trilhão e 100 bilhões, uma coisa assim. Será que ela vai minguar com o tempo? Será que eles vão tentar conceder alguma coisa? A gente já viu o Bolsonaro já declarando, antes de começar as conversas no Congresso, dizendo que ele já abriria a mão do tempo de contribuição da mulher, ou seja, péssimo negociador, né, na minha opinião, porque ainda nem começou a ser discutido e já está começando a abrir mão da gordura que ele meio que botou nessa proposta para poder vir a ser negociada no momento correto. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício aí de política para tentar visualizar quais são as dificuldades do governo de aprovar essa reforma. Quem quer começar? Posso? Pode. Bom, onde eu quero chegar? Vou tentar aqui. Por que eu vejo uma certa dificuldade de aprovar essa reforma? Tá? Apesar de necessária, apesar de ela já estar sendo cogitada, na verdade, a reforma da Previdência desde o governo da Dilma, 2015 eu tive experiência no Congresso Nacional e isso já estava em pauta, só que muita gente não sabe, né? Aliás, se sabe, não estão falando. Mas, enfim, essa reforma já está prevista há muito tempo, tá? Por que ela, no meu ponto de vista, que eu estou analisando diante da dificuldade da reforma? E não só da reforma, de um contexto político geral. O que acontece? Pode mudar o governo, muda, vamos dizer assim, as defesas ideológicas, porém o sistema continua o mesmo, né? O que acontece do atual governo para o governo anterior? Praticamente mudança apenas ideológica, mas o sistema é o mesmo. O que a população está rebatendo tanto isso, além de, obviamente, ter que trabalhar mais? O governo vai ter uma economia aí de não sei quantos trilhões que você falou e tal, certo? Mas o que acontece? Eles sempre tiram da população, eles sempre tiram do povo. É isso que eu vejo hoje com a questão da reforma. Ela é necessária, ela é urgente, porém, teria que ser feito também automaticamente, aliás, ao mesmo tempo, uma reforma tributária e uma reforma política, certo? Porque quando você tira daqui, da população, da parte da massa, nossa, né, vamos nos incluir, você, ao mesmo tempo, é aprovado lá o aumento do salário dos juízes do STF. Isso foi um efeito cascata. Subiu também o teto constitucional, vai subir o salário de todo mundo. Então, sempre tira do povo, da população, e continua beneficiando a parte de cima da pirâmide, seja o funcionalismo público, seja os políticos, os juízes, entendeu? Então, talvez isso seja a maior dificuldade dela ser aprovada. Por que essa rejeição? Eu estou falando também como uma cidadã, porque a gente vê sempre tirando daqui, seja na imposição de imposto, seja na diminuição, vamos supor, o aumento de salário mínimo, ano passado, se eu não me engano, foi em torno de, sei lá, 15, 20 reais, eu nem sei se chegou a isso,
né? Agora, aumento de tempo de trabalho, por mais que ele diga que tem um percentual, uma alíquota menor, mas a diferença é pouca, né? O que eu vejo a dificuldade? É que sempre muda o governo, o sistema continua, a administração, pelo que eu vejo, a administração é tirar daqui, tirar da gente, do cidadão. Não estou falando só do povo lá da parte menos beneficiada, estou falando principalmente da gente, da classe média que trabalha, que são os que mais pagam impostos, né? Em contrapartida, vai ter essa economia, vamos dizer. Será que esse dinheiro, de fato, vai voltar para a educação, para a saúde, para a segurança, de onde eles estão dizendo que estão tirando para cobrir o déficit da Previdência? Entendeu? Então, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes e mais difíceis da Previdência hoje, para o ponto de vista do cidadão, tá? Não do ponto de vista financeiro, se faz necessário. Basta ler um pouquinho, a gente entende que é necessário, porque ela está quebrada, vamos dizer assim. Porém, esse dinheiro, de fato, vai voltar para a população? Essa é a minha pergunta. Tá, a gente já sabe que é uma questão matemática, né? Não é uma questão ideológica. Tanto que, como a Anísia falou, desde o governo Dilma, independente de ideologia, já se encontrou o rombo, já se identificou o rombo que estaria por vir e que a gente já está nele, já chegou nesse rombo. Então não tem como pensar em que não é necessário, porque é uma questão matemática e é muito necessária. Senão a gente vai acabar que nem a Grécia, né? Que não teve mais como renegociar as dívidas e acabou no buraco que está hoje, né? A gente sabe, todo mundo que faz orçamento familiar sabe que a gente precisa que as receitas sejam maiores que as despesas. Então, a reforma da Previdência está sendo uma despesa que está cobrindo as receitas e fazendo com que as outras despesas precisam ser reduzidas para poder tentar cobrir, tentar remediar essa questão da matemática do déficit da Previdência, né? Então, mas a Anísia tem razão. Eu acredito que o principal ponto que vai ser discutido para se tentar impedir essa reforma são essas questões sociais, certo? Principalmente do lado esqueci o nome da palavra, mas principalmente do lado oposto ao governo, né? A gente vai ver uma briga muito grande para focar nos problemas sociais, que às vezes e desfocar da questão matemática, né? Então vai ser muito difícil conseguir os votos da oposição, por assim dizer. A gente identifica que a oposição ela tem a posição um pouco mais ideológica, muito mais ideológica, e a questão um pouco mais pragmática, que talvez esses sejam convencidos, já estão se falando, né? Ciro Gomes já falou que é necessário, mas o pessoal da esquerda mesmo, o PT, pessoal, vão tentar desvirtuar, vão tentar driblar todos os argumentos óbvios para focar na questão social, para poder rebater e impedir com que essa reforma da Previdência passe. Então, negligenciar a matemática para que a narrativa, o discurso deles se prevaleça em cima da matemática e tentar impedir com que o governo consiga aprovar não só a reforma da Previdência, mas as outras reformas. E como a Anísia falou, não basta só a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é importante, é a principal, só que ela é o início de uma mudança realmente necessária. Então, a gente precisa fazer não só a reforma da Previdência, mas a reforma fiscal, a reforma tributária, a reforma política é extremamente necessária. Então, não adianta só, como a Anísia falou, tirar do povo, e quando nossos governantes não estão abrindo mão. A gente já sabe que, com essa questão do direito adquirido, eles não vão dar o exemplo, porque não vai impactá-los, né? Então, a gente só sobra a guerra de narrativas para impedir essa reforma da Previdência, porque o lado individualista dele não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai impactá-lo. Tem alguns políticos do Novo, tem o Kim Kataguiri também está brigando para que haja essa alteração na proposta, para que os políticos de hoje sofram com
com a mudança para poder dar o exemplo. Isso é muito importante, a gente dar a voz a esse tipo de ideia, mesmo sabendo que provavelmente não vai dar em nada. Mas a gente precisa ficar no pé dos políticos para que não só essa reforma seja aprovada, mas para que eles deem o exemplo e para que as outras reformas sejam aprovadas. É isso. Nízia, um minuto, pode falar. Uma réplica. Eu não estou falando só em questão social, Vitor, eu estou falando de questão matemática. Tá? Por exemplo, o aumento do teto constitucional é um efeito cascata. Isso é matemático, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Está havendo apenas dois lados. Tá? Estão tirando daqui e continuam aumentando lá. Talvez isso seja, assim, a maior dificuldade, mas eu não estou falando dos partidos de esquerda, da oposição. Eu estou falando do ponto de vista daqui, do pessoal, da população mesmo. Porque você fala, é matemático, realmente o problema da Previdência é estrutural, ela não dá conta, e não vai se sustentar, não está mais se sustentando, porém também é matemático quando foi o aumento do teto do constitucional, que o efeito cascata foi gigantesco, vocês sabem disso muito mais do que eu. Então, eu acho que é um ponto, sim, importante a ser destacado. Por exemplo, a aposentadoria do político. Você quer aposentar as pessoas aqui com 62, 66 anos, e a do político com 8 anos ele se aposenta. É matemático e não é coerente. Então, eu acho que tem que haver imediatamente também a reforma política e reforma tributária. Alguma coisa tem que voltar para a gente. Eu não estou falando da gente partido, eu estou falando da gente cidadão. Entendeu? Mas a reforma atual, a Previdência, é necessária, sim, essa reforma. Seria mais ou menos isso. Eu vou... Minha tréplica, só que, na verdade, é uma concordância. Eu concordei com tudo que tu falou. E eu acho, sim, que há um problema social e que os partidos de esquerda vão se aproveitar desse problema social para ignorar o problema matemático, para tentar desvirtuar o problema matemático. Concordo com tudo que tu falou, existe esse problema social, principalmente no que tange a questão do exemplo que os nossos governantes deveriam dar para a população, né? Isso também acaba sendo um problema social e os políticos vão estar envolvidos na nova Previdência, vão ser igualados à questão das pessoas que ainda vão entrar na política, nos seus mandatos. Os que já estão vai continuar sendo esse tempo aí que você falou. E é isso que eu discordo. Eu acho que eles deveriam dar o exemplo e entrar também junto com todo mundo. Não concordo nem um pouco. Então, eu acho que precisa ter muito mais representatividade. Existe o problema social e a esquerda vai se aproveitar desse problema social, que existe sim, concordo contigo, para desvirtuar o problema matemático. Nós não devemos negligenciar nenhum dos dois. É isso, concordo contigo. Queria destacar um pouco do movimento da esquerda, que eles estão falando que é ideológico, não é matemático. É por causa que é o seguinte, nós somos um partido liberal, a gente quer diminuir a atuação do Estado. E eles não percebem isso, eles querem aumentar o Estado, por isso que é ideológico. Não quero explicar porque eles estão falando isso. Mas a matemática não pode ser ignorada. Por exemplo, foi 2 vezes político com 8 anos, lá como vereador já pode te aposentar. E detalhe, não é pelo teto do regime geral da Previdência, é um teto do regime próprio, que é lá em cima. Então, aquele discurso que a gente falava desde a época de escola, o político tem que usar o hospital público, tem que não sei o que. Então, isso ele tem que sentir. Nesse ponto é fatídico. O político tem que sentir o que o trabalhador comum sente num regime geral de previdência. O que é ser afiliado? Depender do INSS, das demandas do INSS. Enquanto não tiver uma gestão coesa, coerente, correta desses tributos que é recolhido, isso não vai mudar. Aí não é só uma questão ideológica ou matemática. Só a Previdência parece que ela consome mais de 24% do que arrecada. Eu salvei aqui, eu vou tentar mostrar 2 livros aqui, bem simples, que eu não consegui ler tudo, lógico.
E eles falam interessante que a previdência social ela atua na seguridade social. Então, na hora que tem um déficit, de onde ele busca esse apoio? Ele tira da saúde e tira da segurança para completar e tampar o buraco. Então, é esse mecanismo que eles fazem. Então, a esquerda acha que isso é correto. É a função do Estado fazer isso. Mas não é. E é isso que eu queria destacar. Porque ser oposição é muito fácil. É só a gente chegar e inventar uma mentirinha, dizendo que é uma coisa ideológica, que essa matemática está errada e tem como cobrir. Realmente tem como cobrir, mas uma hora isso vai explodir. E essa hora já está chegando. Não dá mais para atrasar. Obviamente que a gente deve se manifestar politicamente favorável à reforma, por tudo que ela representa, né? Já foi colocado aí vários aspectos positivos na nossa fala de hoje e também negativos. O déficit é real, não é mentira. A esquerda, apesar de bater dizendo que não existe déficit, um outro tópico que eles batem é que se a Previdência, o governo, né, fosse executar todos os devedores, a Previdência, o déficit iria deixar de existir. É uma falácia, é uma mentira, porque eu sei muito bem, por ser da área jurídica, sei que é difícil você executar devedores e a justiça tem vários processos e grandes escritórios, etc., conseguem adiar essa execução. E ainda que o Estado conseguisse executar todos os devedores, o déficit ainda iria existir. Então, eu tenho acompanhado algumas posições, inclusive artigo dizendo desmontando a reforma da Previdência. Eu li, assim, rapidinho, alguns artigos e eles falam sobre esses pontos polêmicos, né? Que é inacreditável, porque na minha visão é inevitável essa reforma. Não tem como você escapar. Agora, o ponto negativo é exatamente esses que vocês levantaram. Apesar do Mourão ter dito que os militares iam dar sua contribuição, a reforma da Previdência foi apresentada sem eles. E os militares e alguns requisitos para cálculo dos policiais federais e civis também ainda está. Talvez isso seja desidratada. E eu falei também em relação aos professores, que é um tema, que é um tópico bem polêmico. Talvez os sindicatos, que é uma classe bem forte, os sindicatos dos professores, muito provavelmente eles se unam contra esse ponto. Né? Então, basicamente, gente, eu acho que eu vejo inevitável a aprovação da reforma, mas fiquei triste pela ausência dos políticos, dos senadores, e dos militares. Tá, então só para concluir, eu acho que a oposição vem forte, desvirtuando toda essa questão que o Marlon falou, né? Também tem essas classes que querem manter seus privilégios, tem a classe política, tem a classe dos policiais, os militares, vão com certeza brigar para poder manter seus privilégios. E a gente sabe que o Congresso é formado por bancadas, então a bancada da bala vai querer a sua parte de privilégios, a sua fatia, a bancada ruralista também, e assim por diante. Então, nós temos que torcer e pressionar os nossos representantes para que eles não desintegrem a reforma da Previdência, como aconteceu com a reforma do Temer, né? Se não me engano, a reforma do Temer pretendia economizar, se não me engano, 800 milhões e ela foi minguando, chegou em 500 milhões e acabou que nem passou, nem
depois do escândalo do Joesley, acabou que largaram de mão e nem foi para frente, já que o governo não tinha mais credibilidade nenhuma para aprovar uma reforma. A reforma do Paulo Guedes está em 1.155 bilhões, se não me engano, ou 1.055 bilhões, e a gente tem que torcer e brigar para que essa reforma não mingue cada vez mais, porque como a gente já falou anteriormente, quanto maior a economia, maior a poupança, maior o investimento e maior a quantidade de empregos. E isso que vai fazer com que a Previdência se sustente. Então é um ciclo virtuoso que a gente precisa brigar por ele. Marlon, quer falar alguma coisa? 1 minuto, né? Pode falar. Tá ouvindo aí? Pode falar. Só que tu falaste aí em valores, que é 1, trilhão, né, do total. Eu li um artigo no Infomoney que ele está prevendo uma desidratação de 40%, né? De todo esse... Aí ficaria mais ou menos uns 690 milhões. De até 40%, de até exatos 40%, quer dizer... no pior dos cenários... No pior dos cenários seria uma desidratação de até 40%. Ou seja, as classes, os professores, policiais, os militares, aí vai chegando numa desidratação máxima, que isso aí é o pior do cenário. Ou seja, o próprio articulista do Infomoney está vendo como inevitável a aprovação da reforma, e o que eles estão visualizando é apenas uma desidratação máxima de 40%. Ok? Tá, gente, então é isso. Aprovada a reforma, a gente vai fazer um exercício de futurologia agora. Será que essas mudanças que são propostas, essa nova reforma, depois que for implementada, ela vai ser o suficiente? A gente sabe que o déficit da Previdência hoje ele é crescente, certo? Será que a médio e longo prazo a gente não vai... Ou a partir de agora a gente já tem que começar na próxima reforma que vai ter que ser feita daqui a 12 anos, de repente? Será que vai ser o suficiente apenas essa reforma? A gente não precisa estar em constante observação com relação às nossas contas, não é assim que a gente faz no orçamento familiar, por exemplo? E qual é a opinião de vocês com relação... Qual seria a saída? Se seria o regime de capitalização? O Paulo Guedes já demonstrou interesse em futuramente aprovar o regime de capitalização, que contrapõe o regime de repartição, né, que de repartição, os ativos contribuem para os que estão aposentados hoje, receber a aposentadoria, e o de capitalização, os ativos contribuem para a sua própria previdência quando eles forem aposentados. Que é assim que funciona no Chile, na Suécia e na Suíça, se eu não me engano, não estou lembrando só desses países. E eles já conseguiram uma economia absurda, certo? Com relação a isso, por exemplo, o Chile faz algumas décadas a sua reforma, já tem alguns... O Chile é uma das economias mais saudáveis da América Latina, né? Não tem todo o potencial econômico, produtivo, industrial, agrícola do Brasil, mas com relação a essa economia já ficou saudável, né? Existem distorções sociais no Chile com relação a essa questão da capitalização, por não ser regime de repartição, só que isso acaba incentivando, por exemplo, a população a ir atrás de saber o que fazer com o seu próprio dinheiro, e atrás de uma previdência privada, inclusive é um dos setores que está crescendo cada vez mais, né, com essa discussão de reforma aqui no Brasil, essa questão da previdência privada. E eu acredito que às vezes as dificuldades a gente encontra as nossas soluções, né? E o liberalismo, na minha opinião, é uma questão de humildade, de você refletir que se você não sabe muitas das vezes o que é melhor para você, a gente vive fazendo merda, né? A gente vive fazendo besteira com a nossa própria vida. Imagina pensar que uma pessoa que
que está lá no governo vai achar que é melhor para a sua própria vida, né? Então, acho que essa questão da Previdência, ela passa muito por isso. E eu queria saber o que vocês acham aí, regime de capitalização, se vai ser preciso primeiro mudar o regime de repartição para uma coisa um pouco mais dura, no futuro implementar o regime de capitalização, ou já passar para o regime de capitalização, o incentivo da previdência privada também, queria que vocês falassem, e o que vocês acham que, e se é suficiente essa reforma, se vai precisar de alguma coisa no futuro. É isso. Olha só a boca de Sofia. Quem gostaria de falar? Nízia, pode falar. Eu começo, esses meninos não começam, eu vou começar. Por isso que às vezes sai besteira. Deixa eu falar. Vitor, eu não sei se ela vai resolver para sempre, obviamente não, né? Como a gente vê, a expectativa de vida tem aumentado, o índice de natalidade tem diminuído, né? Vamos dizer assim, aumentou um controle de natalidade, só não um controle de desenvolvimento social. Mas essa reforma, como eu falei há um pouco tempo atrás, ela vai atingir a gente, né? Nós, na nossa faixa etária, e os mais novos. Então, eu acho que é necessário, sim, através das escolas, do ensino médio, fundamental, enfim, trazer já uma consciência vamos dizer, de economia, né? Então, seria assim, eu acho que toda a transição tem que ser aos poucos, tá? Não seria muito drástico vir uma mudança, uma reforma imediata, né? Então, eu acho que essa questão da capitalização que você falou, né? Não foi isso? Da capitalização e da previdência privada, eu acho que são, sim, coisas que têm que vir já, passar essas informações para esses jovens, através da escola, da questão econômica, as famílias também irem preparando seus filhos, adolescentes, até porque é uma transição, né? Então, ela tem que ser aos poucos, certo? Eu não sei se ela vai resolver, a reforma de hoje vai resolver por um longo tempo. Ela tem aí uma expectativa de vida, vamos dizer, da própria reforma, né? Então, eu acho que, em paralelo, já é importante, sim, a questão da capitalização e das previdências privadas, da pessoa começar a saber o que vai fazer com o seu próprio dinheiro. Por exemplo, não ser obrigatória a contribuição, entendeu? Então, eles já começarem a decidir onde aplicar seu dinheiro, certo? Porque se você aplica o que você recolhe mensalmente para a Previdência, se você aplicar numa instituição financeira privada, o seu retorno em 30 anos é 3 vezes maior, né? Então, eu acho que é uma questão de consciência econômica. Eu acho que umas 10 vezes maior. Tá, muito obrigada. Vou precisar de umas instruções, inclusive. Então, quer dizer, se você tem deixar primeiramente, seria muito importante deixar de ser obrigatória, no meu ponto de vista, e as pessoas começarem a ter consciência de onde, mesmo que seja R$50, R$90, R$100, saber para onde vai aplicar, né? Eu acho que sim, é a saída da capitalização e dos investimentos próprios, previdência privada. Mas uma transição aos poucos, não uma reforma imediata e bruta. Seria isso o meu posicionamento. E já vou me antecipar, Vitor e colegas, que daqui a pouquinho eu vou ter que me retirar, tá bom? Só para avisar aqui. Já estamos finalizando, Nise. E é isso, né? Eu acho que a capitalização, o regime de capitalização do Chile hoje é obrigatório, mas se eu fosse vislumbrar uma evolução desse regime, seria a não obrigação da contribuição, né? Porque a gente tem que ser o protagonista da nossa vida, né? Não depender do governo. Então, a gente tem que pensar que o governo, no máximo, pode sugerir que a gente, no caso, que ele cuide do nosso dinheiro no regime de capitalização, o que quer que seja. Mas nós liberais sabemos que o governo é um péssimo administrador. Eu não aceitaria contribuir se eu tivesse a opção. Quem mais gostaria de falar? Pode falar, Alex. Interessante. Falou tanto comparar o regime de repartição e de capitalização, né?
Mas eu acho que o principal ponto vocês já levantaram, que é a não obrigatoriedade. Isso sim seria uma reforma estupenda. Ontem eu verificando um caso da Ford. Quem são os donos da Ford nos Estados Unidos? São os aposentados. Então, na hora que eles pegam o dinheiro deles, compram ações, que isso é uma aposentadoria, e o rendimento dessas ações é que eles têm a aposentadoria deles. E isso deveria ser aplicado ou pelo governo, que é bem difícil, né, porque perde muito do senso que a gente fala muito do LIMP, né, legalidade, publicidade, pessoalidade, quer dizer, vou escolher ações. E isso fica difícil administrar. Então, a não obrigatoriedade seria o melhor ponto agora a ser discutido mesmo. Hoje, inclusive, eu estava conversando com alguns colegas lá no hospital sobre essa questão da previdência, né? Eu até fiz uma analogia guardada para um ambiente mais interno, um orçamento familiar. Essa previdência está funcionando como um cheque especial, como um cartão de crédito que não se consegue pagar todo. Então, está tendo que tirar dinheiro do colégio dos nossos filhos, do plano de saúde, tudinho, para suprir um rombo que está sendo feito, porque é insustentável a Previdência como o modelo atual da Previdência, né? Esse modelo de pagar os que já estão aposentados, entendeu? Nos últimos 30 anos, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 40%. É impraticável esse modelo que está atual, entendeu? E vai ter reflexos, esse rombo na educação, na saúde, na infraestrutura, em todos. É isso que ainda parte da população ainda não atentou no real problema da Previdência. Não, parece que é só que querem fazer reforma para aumentar o tempo de aposentadoria. Essa reforma ela é inevitável porque ela tem repercussão em todos os outros aspectos da sociedade, todos, sem exceção. É porque ali que está o déficit. Deixa de se investir em saúde, deixa de se investir em segurança e em outras. O Brasil vai acabar parando, porque o rombo está cada vez maior. Como lá com os colegas no hospital, eu fiz a analogia do cheque especial. Não consegue cobrir, tira o filho de um colégio, passa para um mais barato, tira o plano de saúde, tira alguns benefícios, tudinho. E o bolo está aumentando, e uma hora vai ser insustentável. Meu ponto de vista da inevitabilidade de se fazer a reforma da Previdência. Quanto a colega lá sobre a diferenciação do homem e da mulher, eu particularmente, minha opinião, eu também acho que não seria tão colocar, estaria validando um modelo patriarcal de sociedade, entendeu? Essa diferenciação. Inclusive, a mulher tem uma expectativa de vida acima do homem, 6, 7 anos a mais do que o homem. E essa diferenciação validaria esse modelo de que a mulher deva colocar como obrigação da mulher ainda ter essa dupla jornada, quando hoje acho que a mentalidade tem que ser diferenciada. Hoje tem mulheres que são o foco, o polo financeiro da família, a mulher e os homens têm que fazer os serviços. É um polo meio invertido nessa sociedade patriarcal anterior. Mais ou menos, tinha alguns outros pontos que eu só pensei, mas só que eu, como não falei na hora, eu estou falando muito agora em cima. Mas aí, já que eu podia, agora eu vou ver se eu falo na hora mesmo. Obrigado. Futuro, o que a gente acha, né, sobre a Previdência, do que vai acontecer, não é isso? Pergunta? Se essa proposta que está agora, depois que aprovada, ela já é necessária, vai ser preciso fazer uma outra reforma no futuro, se vai ser necessário implantar o regime de capitalização e a questão do incentivo às previdências privadas.
eu acho que daqui a algum tempo vai haver reforma da reforma, sem dúvida. Primeiro, se realmente for essa a intenção do governo, primeiro para resolver o problema dos militares, que não foi resolvido agora. Incluí-los e depois, muito provavelmente vai ser necessário, com o aumento da expectativa de vida da população, provavelmente vai aumentar novamente, mas vai ser necessária uma nova reforma. Então, a gente precisa, de fato, ficar acompanhando isso e os resultados dessa reforma atual, né, gente? Porque eu lembro de uma situação, eu acho que foi até um liberal que falou a respeito, de que, na verdade, atualmente, o que a gente tem da Previdência é promessa. A promessa de que os políticos futuros vão pagar ou vão cumprir com a sua promessa de pagar quem vai se aposentar naquele futuro, no futuro, né? E se será mantida o valor ou não. Então, obviamente, como o futuro é algo que ainda não aconteceu, fica até redundante, é difícil prever, mas obviamente que a reforma, com certeza não. Agora, outro tópico que também vejo como necessário, né? Últimas palavras, eu espero que a reforma, ainda que não seja a desejada por nós, e creio que não resolva ainda o problema do Brasil, né? E o regime de capitalização seja muito provavelmente o futuro. E, embora haja uma crítica nesse sistema, mas até é bom reproduzir a tua fala e que de outros liberais. A gente não parar de querer conduzir a população. Quando é que o brasileiro vai realmente atingir a sua independência financeira? Porque tudo é na base da promessa. E é um imposto. Gostaria até de frisar essa tese do tributário, e que a gente fica a média que o centro do empregador, né, do patrão, fica 30%, como você já falou logo no início do nosso debate. Então, tem que se pensar, né, alguma forma de extrair, de eliminar essa tributação ou diminuí-la no futuro. E a saída, de fato, é o regime de capitalização. Não existe outra hipótese. Embora ela sofra as críticas que todo mundo sabe. Mas o brasileiro não vai poupar. A gente, no futuro, nós vamos ter um monte de miseráveis. Ou como é que a gente vai resolver? Aí entra no caso socialismo, né? A parte social da Previdência. Se a ação brasileira efetivamente não conseguiu, a população de idiota, que eu acho que não é essa, que no passado a evidência se manter e fazer um plano sobre o seu futuro, ou os jovens cuidando dos velhos, ou fazendo um regime que existe atualmente, né? Milhares de previdências privadas espalhadas pelo mundo, e aqui no Brasil, como não deveria deixar de existir, a população passaria a fazer o seu projeto de futuro. Até lembrei de um tópico agora que está relacionado a exatamente a isso. Como é que a população vai deixar de adorar a Previdência
e o governo vai deixar de contar com esse valor, né? E o regime de capitalização passa a direcionar esse valor para o futuro, e o governo não vai ter mais como acessar esse valor como é atualmente, porque atualmente o que nós temos é que os trabalhadores atuais contribuem para o futuro, mas na verdade todo o valor é consumido atualmente, e ainda temos que o governo ainda pega 50% mais ou menos da arrecadação e coloca na Previdência para equilibrar o sistema, as contas, ou seja, o déficit da Previdência. Então, o futuro deve ser fiscalizado por nós, pela sociedade, pelos políticos, e verificar se realmente a Previdência conseguiu os resultados desejados, não esquecendo de um detalhe, que toda vez que... aí eu lembro da ação humana, do Von Mises, que toda vez que você interfere na economia, num sistema complexo como é difícil prever todos os resultados. Então, a gente tem que acompanhar. É essa a fala. Alô, Vitor. É interessante quando o Marlon fala do passado que as pessoas viviam sem previdência. Existe até um provérbio bíblico que diz que não estou parafraseando, mas é mais ou menos assim: cuide dos seus filhos que serão suas riquezas no futuro. E a gente sabe que as pessoas tinham muitos filhos antigamente, né? Então essa era a previdência das pessoas, era ter bastante filho para eles cuidarem quando a pessoa estiver nos últimos momentos da vida, né? E a gente sabe que essa realidade é completamente diferente hoje, né? Hoje a gente tem que cuidar de nós mesmos para poder o que a gente plantou hoje com relação à nossa educação financeira, nossas finanças, para poder a gente colher no futuro, né? E evitar depender do governo, que a gente sabe que não produz e não administra adequadamente. Como a gente sabe disso com a nossa visão liberal, né? E eu também queria falar que, tipo assim, a gente vai ser a favor de continuar deixando dinheiro nosso na mão do governo. Acho que para um liberal não faz sentido nenhum isso, né? O governo não produz esse dinheiro, quem produz é a sociedade. Então, o dinheiro vai continuar existindo mesmo sem previdência. E esse dinheiro vai ser girado na economia. Na minha opinião, a função do governo é fazer com que essa economia seja cada vez mais competitiva, cada vez mais livre, e que esse dinheiro gire cada vez mais e todos se beneficiem. Nízia, seu último ponto. Só alguns comentários. Torcer, já que se faz necessário que ela seja aprovada, realmente, como o Carlos e o Marlon, eu acho que não da forma como deveria, né? Acho que se, de fato, ela deixasse de ser obrigatória, seria uma reforma muito importante, tá? Torcer para que ela seja aprovada e torcer também, principalmente, que essa economia que vão fazer com a reforma cubra o déficit, tá? E o retorno, como eles dizem, que estão tirando dinheiro da educação, da saúde, enfim, de outros setores para cobrir o déficit da Previdência. Então, torcer que esse recurso vá, de fato, para onde deve ir, né? Que aí já é a questão dos gestores. E, infelizmente, eu não vejo isso nos atuais políticos. Por isso, não é à toa que estamos aqui vestindo laranja, participando de um partido político. Então, eu torço para que a reforma aconteça de maneira justa, já que ela é necessária, e que esse recurso vá para onde tem que ir. Que isso aí é a parte mais difícil para mim, tá? E que acredito que nem o Estado deve gerir nossa velhice, sustentar nossa velhice, também os filhos não, amigo, eu não consigo visualizar isso. As pessoas terem filhos para que eles cuidem da gente na velhice. A gente sabe que isso não acontece, isso hoje em dia é exceção. Então, que nós mesmos possamos bancar a nossa velhice, entendeu? Com a questão de educação econômica desde do ensino médio, ensino fundamental, desde a primeira infância, isso se faz necessário. Agradeço a todos, muito prazer
aos que eu não conhecia, ao Calix, né? E ao... esqueci o nome do colega. Enfim, muito prazer. Prazer, Marco, prazer, Vitor. Isso. Esses hangouts, realmente, no início eu tive uma dificuldade, mas eles são muito bons, são muito construtivos e muito produtivos. E obrigada aí pela oportunidade. Boa noite, e foi muito bom. Muito obrigada. Calix? Ok. Vendo como meus colegas aqui falaram, né? Eu queria dar um apanhado econômico disso que está ocorrendo. Quando a Previdência, o governo arrecada muito, que acontece no nosso caso, ele arrecada praticamente 50% de tudo que a gente gasta lá com o governo. Quando isso ocorre, a economia gira em torno do governo. Então, isso é um dos problemáticas da Previdência. A economia, o governo hoje, então, ele não consegue fazer essa ruptura, romper e começar a traçar algum bom caminho para que essa Previdência ela seja mais saudável. É um trabalho de formiguinha. Essa reforma, eu estou até prevendo que vai ocorrer, ela vai ser quebrada em 4 anos, vai ser votada de pouquinho em pouquinho, porque não vai para frente. Não porque eu não quero. Eu quero muito que ele se arrume, por causa que se o governo quebrar, o efeito dominó é muito grande. Nossa economia hoje é voltada no governo. E a Previdência é altamente dependente. É por isso que um dos textos que a gente discutiu lá no nosso grupo era a Previdência equiparada a uma pirâmide, né? O problema é quando a pirâmide quebra, não entra mais dinheiro, quem acabou de entrar sofre. E quem estava lá em cima já ganhou tudo, né? Então precisa ser um expert em economia para entender que a nossa Previdência é essa pirâmide. E quero agradecer a oportunidade, meu primeiro hangout também, não conhecia todo mundo. Fui em uma reunião também. E isso está sendo muito construtivo, porque como a gente começa a trabalhar com mérito, a minha vida pessoal está se transformando porque eu tenho que aplicar o mérito, porque eu não quero ser mais um demagogo que fala uma coisa lá, mas em casa é outra, né? Então, a transformação que isso está ocorrendo lá na Previdência, eu estou vendo que eu estou tentando, não sou ainda um agente influenciador ainda, mas futuramente a gente vai estar se preparando para isso. E esse vídeo, se Deus quiser, vai para a internet, pessoas vão ver e vão aprender com a gente. Isso já é uma influência. Já estamos formando as opiniões. Então, pessoal, a mensagem que vamos estudar. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai repetir esse da Previdência. A gente vai conseguir aprofundar muito mais. Quero dar os parabéns. Eu não sabia que a gente ia conseguir aprofundar tanto, nem eu. Consegui até ligar a parte de tributação. E é isso, eu tô orgulhoso de fazer parte do novo. Entender essa gratidão, né? E fica meu boa noite. Obrigado. Eu só queria agradecer a oportunidade, então já no finalzinho. Espero poder participar de mais dessas, com vários temas que são muito importantes, até para troca de experiência, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. A minha grande preocupação, na verdade, nesse tema, é se não vão querer boicote, não sei o quê, e acabar retardando, e acabar sofrendo todos nós com o atraso dessa reforma. Mas aí, esperar. Alguém elegeu as pessoas que estão lá, e torcer que eles levem com responsabilidade isso aí para não prejudicar a nós aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado e boa noite para todos aí. Pessoal, então, finalizando, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Vocês já estão acima da média. A gente está discutindo um tema muito complexo e eu acho que a gente conseguiu discutir de uma forma excepcional. Como o Calix falou, a gente provavelmente vai repetir esse tema,
tempo, estou muito feliz de participar dessa mudança que é o que a gente acredita, né? O Novo está aí para começar uma mudança que vai impactar de forma positiva tudo isso que a gente tem comentado em todos esses hangouts. Então, agradeço a participação de vocês. Espero que vocês sempre estejam participando aqui com a gente, cada um aprendendo com o outro, certo? Muito obrigado por tudo. E quem está assistindo aí pelo canal, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever e apertar no sininho para receber as notificações. Pessoal, boa noite, muito obrigado por tudo. Estou bastante orgulhoso de todos nós. Um abraço.